Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do curso Criando nos Quadrinhos. Hoje nós vamos ver os elementos essenciais para uma história em quadrinhos. Vamos ter muitas dicas de como fazer os nossos quadrinhos e produzir a nossa historinha. Vamos lá? Chegamos ao final do nosso curso. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado e que nossas atividades tenham despertado em vocês maior interesse pelas tirinhas. Como percebemos ao longo desse curso, as histórias em quadrinhos são uma forma de contar histórias muito poderosa. Em apenas alguns quadros, conseguimos dizer muita coisa, e a combinação entre figuras, textos, balões, onomatopeias é o formato perfeito para fazer rir, inspirar, desabafar e refletir. Mais importante do que a história é como você conta essa história. E agora vamos relembrar os elementos essenciais para criarmos nossas histórias, lembrando sempre o que nos falou Siegfried. O personagem é o fundamento essencial do seu roteiro. É o coração, a alma e o sistema nervoso da sua história. Então, antes de colocar uma palavra no papel, você tem que conhecer o seu personagem. Vamos lá? Então, relembrando os elementos essenciais para uma história em quadrinhos. São os tipos de narrativa, o tema, tempo, time, personagem, roteiro, rascunho, layout, cor e título. Agora nós vamos relembrar sobre cada um. Antes de começarmos a história, devemos definir se ela será uma ficção ou não ficção. Então, o tipo de narrativa ficção é o termo usado para designar uma narrativa imaginária, irreal, ou para refletir obras de arte criadas a partir da imaginação. É uma coisa que não existe nem ainda no nosso mundo. Já a narrativa de não ficção é uma descrição ou representação de um assunto que é apresentado como fato. Quer dizer, é uma narrativa factual sobre a realidade. É você contar uma história sobre uma coisa que existe, sobre uma coisa da realidade, do seu mundo. Essa é a diferença entre as duas. O tema. O que é o tema? É o elemento que vai ser o ponto de partida para a nossa história. É o mote da história. O que vai servir, para a gente começar a nossa história. Sobre o que eu vou escrever. Esse é o tema. O tempo é em que época que vai se passar a sua história. Ela vai se passar no presente, no passado ou no futuro. Já o time é a capacidade de comunicar a passagem de tempo através da disposição dos quadros e balões. Então, já que nós estamos falando de história em quadrinhos, a gente vai definir quais as ações que vão acontecer dentro de cada quadrinho. É também a repartição no tempo das diferentes tarefas a serem executadas. Porque para fazer as tirinhas é importante saber o que mostrar e mostrar na hora certa. À frente agora a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, para estender o tempo, a gente usa uma maior quantidade de quadrinhos. Conforme vocês podem ver nessa ilustração da Multirio, o moço viu a bomba, Aí ele começou a correr e foi correndo até no último quadrinho ele desarmar a bomba. Isso poderia ter sido contado em 2 quadrinhos.
Mas para estender o tempo, para dar ação, para a gente ter aquela sensação de suspense, ele usou vários quadrinhos para essa ação. Já nesse outro exemplo, também do Multirrio, o palhaço está levando uma tortada na cara, ele abaixa, aí faz gracinha e vem um bolo por trás dele. Quer dizer, esse é um ritmo mais rápido, né? Poderia ter mostrado a torta voando em vários quadrinhos, mas não. Para a gente fazer um ritmo mais rápido, a gente vai usar menos quadrinhos. Agora vamos falar dos nossos personagens. Mais uma vez, crie seus personagens. Pensa de onde eles vieram, o que os motiva, as experiências que eles tiveram, enfim, dê vida a eles. Caso essa seja sua primeira história, uma dica: não se sobrecarregue com muitos personagens. Quanto mais simples, melhor. Use a folha de expressões e todos os recursos aprendidos. Definidas as principais características dos personagens, partimos para a pesquisa de referências. Para isso, usa-se o painel visual. E agora chegamos no roteiro. Apresente o personagem principal. É preciso mostrar como ele é para que o leitor se sinta atraído por ele, seja ele bom ou mau. Lembre-se de criar todos os detalhes da vida desse personagem. Você já deve ter repassado a história várias vezes na sua cabeça, mas o leitor não, ele não conhece esse personagem. Ele está só no começo descobrindo o universo que você criou. Então, introduza um elemento que dê o pontapé inicial à sua história. Pode ser, por exemplo, algo que mude radicalmente a vida do seu personagem. Pense bem nos eventos desse conflito até o clímax, o ponto alto da história. É nesse ponto que seu personagem escolhe ou é obrigado a escolher um meio de resolver como enfrentar um confronto que irá mudar as circunstâncias de todos os outros personagens da história. E aí, conclua sua história. Essa é a parte em que tudo volta para o seu devido lugar. Finalizar uma história é muito importante e a surpresa é sempre bem-vinda. Se o final que você criou for bom para você, as chances de ser igualmente interessante para o leitor serão ainda maiores. A estrutura do roteiro vai variar, a princípio, em função do número de páginas ou de quadrinhos. Rascunho é uma coisa também muito importante. Desenhe, rabisque, faça uma linha do tempo da sua história para saber quantas páginas ou quadrinhos vão ser necessários. Isso vai evitar de você se perder no meio da história. Primeiro, faça um rascunho da sua história, do começo até o fim, começando pelo texto, pois assim você tem como planejar espaço suficiente para contar a sua história. Tenha cuidado ao posicionar os balões de diálogo. A sequência da leitura normalmente é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Essa dica é boa na hora de colocar vários balões no mesmo quadro. Então, vamos lá, chegou a hora de esboçar os nossos desenhos. Confira se cada quadro deixa claro o que está acontecendo e se tem o efeito que você tinha em mente. Lembre-se, a história é sua. Layout. O que é o layout? É você enquadrar o seu roteiro e as suas imagens dos quadrinhos. É a organização desses elementos desses quadrinhos. E isso é muito importante para o entendimento da sua história. Verifique, então, se os desenhos não estão espremendo o texto em um canto, ou se não há um balão escondendo uma parte importante da ilustração. Veja se está tudo claro e fácil de se entender e de acompanhar. Mas vai com calma, faça os rascunhos, faça os desenhos, rabiscos, até chegar no layout do jeito que você quer.
cor, vamos dar vida, dar cor aos nossos personagens, ao nosso cenário. Ou se você escolheu o mangá, vamos sombrear bem bonito com grafite para dar sensação de profundidade, de peso. Pratique. E agora chegamos no título. Pense num título para sua história. Como que pode ser? Você pode dar um título baseando-se em uma cena importante da sua história, ou no local onde aconteceu a sua história, ou algum acontecimento do momento. Lembre-se que o título é muito importante para chamar a atenção do leitor. Baseado em tudo que você leu e ouviu em nossas aulas, chegou a hora de criar a sua própria história em quadrinhos e dar vida aos seus personagens. Então, para ajudar, eu vou colocar aqui algumas dicas de tudo que foi falado durante o nosso curso. Lembrando que nós temos recebido muitos exercícios, muitas historinhas de vocês e que elas estão incríveis. Continuem assim. Vamos às dicas? Vamos lá. Escreva todas as suas ideias no painel visual. Gente, esse painel visual é uma folha de papel que você vai escrever. Não é nada complicado não, tá? Depois você vai criar um passado para o seu personagem, para você saber de onde que ele veio, quem ele é, quais seus objetivos. A partir daí, vamos desenvolver personagens secundários. Depois, a gente vai fazer uma linha do tempo para não se perder, né? Treinar as expressões dos seus personagens. Vamos usar a folha de expressões, que também é uma folha de papel que você vai desenhar as várias expressões dos seus personagens. Nada complicado. E aí nós vamos criar um roteiro. O que é o roteiro? Vamos praticar textos, diálogos, o que um personagem está falando com o outro, o que está acontecendo no momento. Comece com coisas simples. Aí você vai imaginar como que é o seu personagem, vai fazer rascunho. Vamos rabiscar a historinha, onde que o personagem vai estar, onde que está o balão. Faz um esboço disso. E aí, depois que tiver tudo mais ou menos no papel, vamos enquadrar as imagens e os balões nos quadrinhos. Ficou ok? Aí sim, vamos colorir ou vamos fazer um sombreado. Lembre-se, comece do simples, comece do mais fácil. E depois você vai aprimorando a técnica. Pronto! Agora que você já tem todas as dicas, faça sua história sair da imaginação e coloque tudo no papel, seja através de desenhos, palavras, figuras ou balões. Crie sua história, crie sua tirinha, seu cartoon, o que você quiser. Mostra pra gente. Nós temos recebido tantas coisas legais. Lembre-se que nos quadrinhos você pode falar sobre o mundo e para o mundo. A história é sua, o quadrinho é seu. Fale do que você quiser. Fale o que vem do coração ou fale de uma coisa que está te incomodando. Esse quadrinho pode ser só para você ou você pode querer mostrar para o mundo. Vamos lá? Agora é com você. Pegue seu lápis e faça os primeiros zing-zaps ou até mesmo um grande bang. É isso mesmo, dê o traço inicial. Boa sorte! Com tantas ideias,
Você já está pronto para começar a sua jornada no mundo dos quadrinhos, né? Então, o que você está esperando? Vamos lá? Lembrando que essa é a nossa última aula, então faça sua história e mande para a gente. Pode mandar por e-mail ou no nosso grupo do Facebook. Agora vamos mais uma vez lembrar que o mais importante do que a história é como você conta essa história. E nunca se esqueça do pensamento de Sid Field. O personagem é o fundamento essencial do seu roteiro, é o coração, a alma, o sistema nervoso da sua história. Então, antes de colocar uma palavra no papel, você tem que conhecer bem o seu personagem.